Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez no Preparação Trabalhista, por gentileza eu peço que encarecidamente clique no sininho, inscreva-se no canal e acompanhe em primeira mão tudo que a gente publica, tanto aqui no canal quanto na nossa comunidade do YouTube, que já vai aí com 7.000 e tantas pessoas. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Ontem eu falei sobre o orçamento do Poder Executivo que havia sido aprovado pela Presidência da República e que previa 44 mil vagas em concursos públicos para 2019. Só que hoje, conversando com uma moça que fez uma sessão de orientação comigo, ela me disse que o orçamento da Justiça do Trabalho também havia sido aprovado sem cortes. Eu não havia acompanhado esse assunto, fui procurar e, de fato, o orçamento da Justiça do Trabalho ele foi aprovado sem nenhum corte. Ou seja, da maneira como foi do TST para o STF, que vai fazer essa junção, e para a Presidência da República, o orçamento passou. E isso quer dizer o quê, Daniel? Isso quer dizer, em primeiro lugar, uma leitura que eu faço, que a Justiça do Trabalho não está em vias de acabar, pelo menos em 2019. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu penso a respeito do fim da Justiça do Trabalho, veja o link que eu vou pôr aqui embaixo. Segundo ponto, devem continuar existindo convocações para os TRTs que estão com lista de aprovados. Se o TRT que você almeja não tem uma lista de aprovados, ou seja, se é um TRT cujo concurso ainda está por acontecer, eu entendo que pode ser que aconteça para o segundo semestre. Se o seu TRT não tem nem lista de aprovado, nem boato, como inúmeros TRTs já tiveram essa lista e hoje não tem mais, possivelmente pode ser que surja também no segundo semestre, cujos cargos então serão providos a partir de 2020. Lembrando que o Concurso Nacional da Magistratura, que aprovou mais ou menos 200 e poucos juízes, deve fazer com que vaguem inúmeras vagas para os TRTs. Por quê? Porque alguns ou uma parte dos aprovados nos TRTs, no cargo de juiz de trabalho, são analistas de TRT, analistas e técnicos. Então a fila vai andar também para esses TRTs de onde saírem esses magistrados então aprovados. A grande noção que a gente deve ter desse discurso atual é as coisas continuam a existir. Há uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque desde o fim de 2018, um pouquinho depois da eleição até agora, comecinho de janeiro, o papo mais catastrófico é o que tem tomado conta do cenário da administração pública. No meu caso, por exemplo, que o meu órgão foi extinto, a fiscalização foi incorporada dentro da economia, e também na Justiça do Trabalho, em que há o pavor e o temor de que ela venha eventualmente a ser extinta, mas que de antemão eu digo que não é uma conduta de quem quer extinguir o órgão aprovar totalmente o seu orçamento. Se você não sabe, quem controla o orçamento do serviço público brasileiro, quem controla o orçamento da administração pública é o Poder Executivo, que é quem arrecada, que é quem exatamente tem a chave do tesouro. Se a Presidência da República quisesse suprimir a Justiça do Trabalho, nada mais certo que fazê-lo de agora. Por que não? Dá uma canetada no orçamento, tira os recursos, asfixia aí uma parte essencial do Poder Judiciário. Não é o objetivo do vídeo discutir essa questão orçamentária, mas só dizer que o orçamento ele foi aprovado na sua completude. Mais uma informação, o Brasil provavelmente em 2019 volta a crescer, cresceu em 2018, em 2017 não cresceu, e aí a gente vendo uma economia crescendo, uma casa um pouco mais organizada, provavelmente poderemos a partir de 2020 ter novidades positivas nesse cenário que está sempre sendo muito negativo a respeito dos concursos públicos e a respeito da administração pública. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, visite meu site profdanielmagalhães.com.br. Um abraço.